Quero convidar você a se colocar de pé para nós iniciarmos orando. Amém? Enquanto isso, as outras vão chegando, mas vamos dando início. Vocês estão ouvindo aí atrás? Eu não tenho uma voz muito alta, mas eu vou me esforçar. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar nessa tarde. Queremos te adorar, Senhor, pelo privilégio de podermos estar aqui participando, Senhor, dessa conferência tão maravilhosa, tudo que o Senhor já tem derramado sobre a nossa vida. Nós queremos te agradecer, Senhor, por podermos estar assentadas diante dessa mesa, desse banquete espiritual, nos alimentando, Senhor. Muito obrigada, Pai, pela tua fidelidade, por cada uma das tuas filhas que estão aqui, aquelas que não puderam vir, mas que estão também acompanhando online. Senhor, abençoa, Pai, da mesma forma, tudo aquilo que nós estamos recebendo aqui, que as tuas filhas também recebam, onde elas estiverem, e que o teu Espírito continue com total liberdade, agindo na nossa vida, nessa tarde, através desse workshop, aquilo que está no teu coração, nos seja transmitido para a glória do teu santo nome, Jesus. Amém. Podem se assentar, amém? Para quem não me conhece, né? Algumas estão me conhecendo lá pelo grupo, né? Nós temos interagido. Eu sou a pastora Deise, estou agora na coordenação da rede de mulheres das igrejas, né? Das famílias Viva. Estou com a pastora Kátia como minha vice, me auxiliando nesse trabalho. Tem comigo também a pastora Silvana, acho que ela ainda não chegou. Ela é a secretária da coordenação. E tem a presbítera Alice, que eu falo que é a diretora de marketing. Ela que tira a foto, ela que faz o trabalho de divulgação da coordenação das redes de mulheres. Amém? E estou junto aqui hoje com a pastora Lélia, né? Que vocês já conhecem. É a pastora da rede aqui da Voldac. Tem feito um trabalho maravilhoso. Ela vai estar falando aqui nesse workshop. E eu louvo a Deus pela vida da pastora Lélia, né? Por ela estar aqui junto conosco. Já faz esse trabalho maravilhoso. E eu quero falar para você qual o papel da coordenação, né? Qual a função da coordenação. Então, essa coordenação, ela foi levantada, né? Foi criada para quê? Para dar um apoio. Chegou ali a pastora Kátia, né? Quem não conhece, essa é a pastora Kátia. Para auxiliar as igrejas. É um apoio, é um auxílio nas redes, né? Então, assim, o papel hoje dessa coordenação é isso, é auxiliar no trabalho com as redes, na implantação de redes, porque às vezes tem igrejas que ainda não implantou a rede de mulheres. Depois a pastora Lélia vai estar falando os critérios para implantar a rede, como funciona uma rede. Amém? Então, o papel da coordenação é esse, é ajudar, auxiliar em congressos, em eventos. Às vezes você quer fazer lá na sua igreja um trabalho, um congresso, um evento, pode entrar em contato conosco, nós vamos estar auxiliando você lá no que for necessário. Se quiser nos convidar também, nós estamos à disposição, tá? Para ir lá junto com você, participar do congresso, da atividade, uma rede que você for fazer lá, quiser a nossa presença, nós estamos disponíveis, amém? Então esse é o papel da coordenação. E também motivar, incentivar as suas lideradas, porque aqui tem pastoras que são líderes de rede e tem presbíteras, mulheres que também são líderes de rede, né? Então, nós podemos ir lá, fazer um trabalho para motivar, para incentivar as mulheres a liderarem um GC, a estarem fazendo esse trabalho com amor, sendo motivadas, impulsionadas. Aqui tem algumas que a gente já fez, né? A Grazi, mas nem foi muito o papel da coordenação. Nós vamos fazer a vigília, que também eu quero falar com você nessa tarde, que é um trabalho que chama Projeto Esther.
É uma mini vigília que nós estamos fazendo nas igrejas, né? Você agenda conosco e nós vamos lá na sua igreja. Como funciona? Eu falei lá no grupo, não sei se vocês viram, né? Mas vou estar explicando melhor. É uma mini vigília. Como acontece essa vigília? É um trabalho de oração com uma palavra voltada para despertar, para motivar nós mulheres, começar por nós, né? Nós temos participado aí do congresso, que maravilha. Deus está tratando conosco para nós podermos transmitir o que nós temos recebido, né? Então, o projeto Esté, já fui com a pastora Nelly em algumas igrejas, fui com a pastora Kátia também, e nós temos, assim, tido uma direção de Deus. Obrigada, tem até uma aguinha ali, mas... de fazer como? Nós vamos nas igrejas, ministramos a palavra, fazemos um período de oração. A palavra é sempre voltada para o texto de Esther 4:14. Nós fomos levantadas para um tempo como este. Deus nos levantou, Deus nos chamou, nos proporcionou um tempo de embelezamento, né? De cuidado, de libertação, de restauração, de cura. Para quê? Para nós irmos buscar as mulheres que estão perecendo. Quantas pessoas, quantas famílias. Então, esse projeto, Deus ministrou meu coração. E quando o bispo veio falar comigo sobre o trabalho com as mulheres, e eu logo pensei numa vigília, e pensei ali em fazer no centro de oração, mas ele falou, não, vai você nas igrejas, monta uma equipe e vai. Então, assim, é um trabalho, como qualquer outro, a gente não pode fazer nada sozinha, né? É na unidade. Então, eu estou junto com a pastora Lélia, com a pastora Kátia, nós formamos 3 equipes. Então, dá para atender muitas igrejas. Num mês, eu posso ir numa igreja, a pastora Kátia vai em outra, a pastora Lélia vai em outra, e o trabalho é o mesmo, tem o mesmo foco, tem o mesmo objetivo, motivar, impulsionar, influenciar mulheres levantadas para esse tempo com um propósito. As mulheres que estão sobre a nossa liderança, elas precisam entender o quê? Que elas têm um propósito, que Deus as chamou para um propósito. Então, nós vamos o quê? Motivá-las, influenciá-las, impulsioná-las para que elas venham cumprir esse propósito. Então, isso é o projeto Esther. É um projeto voltado para mulheres que foram chamadas para este tempo. E Esther, quando ela se levantou, foi como? Em oração e jejum. E ela buscou o quê? Jejuar com as suas servas, levar o povo judeu a jejuar. Então, é algo que nós fazemos em unidade. Amém? Então, o projeto Esther, nós trabalhamos desta forma. Nós vamos através do Espírito, não tem nada a ver conosco, é o Espírito que faz, não é verdade? Então, através do Espírito, nós vamos levar as mulheres que nós cuidamos, que nós lideramos, a vencerem o medo. Porque é normal ter medo, e se eu for não der certo? E se eu for e for envergonhada? E se eu ficar um tempinho e fechar e acabar? Esther também teve medo. Mas quando ela entendeu o propósito de Deus, o que ela falou? Se tiver que perecer, que pereça, mas eu vou. Então, nós fomos chamadas para quê? Para impulsionar, para incentivar, para motivar. Amém? A coordenação da Rede de Mulheres, ela tem um Instagram. Você já está seguindo? Você que não está seguindo, procura lá. É Coordenação da Rede de Mulheres. Você pode seguir lá, você vai acompanhar as igrejas que nós já fizemos, a vigília do Projeto Esté, nós fizemos lá na Minerlândia, né, Grazi? Fizemos também no Jardim Amália, fizemos, mais aonde? No Frade, né, pastora? No Coqueiro, depois, na 60 ainda não, só agendar. Depois você pode conversar com essas líderes aí, perguntar como é que foi, tá? Se você quiser fazer lá na sua igreja, é sempre para a glória de Deus. Amém? É mesmo para incentivar e impulsionar. Então, se você quiser agendar lá na sua igreja, é só agendar. Nós temos as 3 equipes para poder atender mais igrejas. Ainda esse ano, né? Sei que o ano já está aí,
mas nós conseguimos fazer 3, né? Num mês, vai conseguir alcançar bastante igrejas, amém? E o propósito é sempre esse, estarmos unidas, amém? Estarmos sempre em comunhão umas com as outras, orando umas pelas outras, pelo fortalecimento, pelo levantar, pela motivação das mulheres da igreja, amém? Então esse é o papel aí do Projeto Esté e também da coordenação da rede de mulheres. E eu quero deixar para você uma palavra, depois a pastora Lélia vai estar falando sobre a rede, os critérios para se formar uma rede, sobre o GC, os critérios para abrir um GC, como motivar as mulheres a abrirem um GC, mas eu quero deixar uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração, que está em Atos capítulo 16, vou ser bem breve, que o nosso tempo é muito corrido, amém? Atos 16, versículo 13. Uma palavra que eu penso que tem muito a ver conosco, assim, as mulheres desse tempo. Vamos ler aí, Atos 16, amém? Do 13 ao 15. Deixa eu beber uma aguinha. No dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Assentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher, fala assim, acolher. A mensagem pregada por Paulo. Depois de batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou rogando: se julgais que eu sou crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E assim nos convenceu. Amém? Eu queria falar um pouquinho sobre essa mulher, porque eu penso que essa mulher se encaixa muito conosco, né? Hoje nós mulheres temos muitas ocupações, muitas são como Lídia, empreendedoras, né? Ela era uma empreendedora, ela trabalhava com púrpura, ela era uma mulher, o material que ela trabalhava, que ela oferecia, proporcionava a ela estar assim, no meio da elite, no meio de pessoas que tinham uma condição financeira melhor, o produto que ela comercializava. Então nós vemos que Lídia, ela era uma mulher empreendedora. E isso não impediu Lídia de querer ouvir a palavra de Deus. Ela se reunia com outras mulheres, nós vemos aí que elas, no dia de sábado à tarde, elas iam para a beira de um rio para orarem, né? E aí nós vemos que foi... Gente, quem foi o homem? Paulo, né? Que foi lá pregar para elas? Foi. Ele saiu de onde ele estava e foi para fora. Foi lá pregar, falar da palavra na beira daquele rio onde Lídia estava. Então, o que o Senhor falou no meu coração? Às vezes nós pensamos que por causa das nossas ocupações e também das mulheres que nós cuidamos, que são muito ocupadas, que trabalham, que são empreendedoras, que têm filho, que têm marido, que têm casa, não vão ter tempo, não vão poder abrir um GC, não vão poder liderar uma rede, não vai poder discipular alguém. Por quê? Porque tem muitos afazeres. Mas o que Deus falou no meu coração é que Lídia, além dela querer ouvir, ela acolheu esses discípulos. Ela falou assim, eu quero que vocês vão para minha casa. O que é isso? É um GC. Eu quero levar a palavra lá para dentro da minha casa. Foi isso que o Espírito Santo falou no meu coração. Nós precisamos, e precisa começar por nós, acolher o evangelho. Falar assim, é tão bom que eu quero levar para minha casa. E aí, através disso que ela fez, acolheu esses homens de Deus e levou a palavra para dentro da casa dela. Ela influenciou a sua família. A Bíblia não fala se ela tinha marido, se ela era casada, mas família ela devia ter. Uma mãe, um pai, alguém tinha lá na casa dela. E se não tinha família, tinha os funcionários. Todos eles, a Bíblia fala, todos eles se converteram, receberam Jesus.
Então, sabe o que o Senhor ministrou meu coração quando eu estava lendo essa palavra? Que através dessa atitude de Lídia, a casa dela foi transformada num lugar de acolhimento. A casa dela se transformou num lugar de acolhimento do quê? Do evangelho. Porque quando ela recebeu esses homens de Deus, o evangelho entrou dentro da casa dela. Então, se nós ensinarmos as nossas lideradas, as mulheres que nós cuidamos, precisa o quê? Acolher. Tem benefícios para quem trabalha no reino de Deus. Tem benefícios, não tem salário melhor do que quem trabalha para o reino. Imagina, eu penso que um dos maiores salários é a sua casa ser alcançada pela palavra. A sua casa ser salva. Foi isso que aconteceu na família de Lídia. E às vezes nós vemos muitas pessoas que não vão participar mesmo, não vão vir à igreja, mas se tiver um GC lá na sua casa, ele vai ouvir. Mesmo que fique lá no quarto, mesmo que não esteja ali, mas a palavra está lá, foi acolhida. Sabe o que o Senhor falou muito forte ao meu coração? Que Lídia, ela acolheu e influenciou as pessoas ao seu redor. Porque ela acolheu a palavra, ela trouxe a palavra para dentro da casa dela. E o Senhor falou muito forte ao meu coração que nessa tarde Ele quer derramar sobre a nossa vida a mesma unção que estava sobre a vida de Lídia. Uma unção de influenciar. Hoje não se fala muito influência digital, eu não sei muito sobre essas coisas, né? Mas se fala muito sobre isso. Nós precisamos sair daqui com essa unção para influenciar. Mas primeiro também nós precisamos da unção para acolher. Tem que começar por nós. Se ninguém quiser abrir um GC, tem que ser nós que vamos abrir primeiro. Nós vamos acolher. E aí nós vamos começar a influenciar. Vocês estão entendendo? O Senhor falou muito forte ao meu coração sobre essa unção de acolhimento e de influenciar. E isso é como? É pelo Espírito. Lídia ouviu, ela levou para a casa dela e ela influenciou pessoas. E eu até me lembrei do exemplo de uma discípula que eu tenho, que ela é uma empreendedora, ela tem uma loja, e o que ela fez? Ela começou um GC na loja dela. E aí ela fecha, acho que 6 ou 6:30, não sei, e ela faz o GC, da hora das pessoas irem embora, elas vão, mas tem meia hora ali que ela dá a palavra, que ela ora. E assim, o que eu entendi? Ela acolheu dentro do estabelecimento dela a palavra, ela está influenciando pessoas e ela leva tão a sério, pastora Lélia, que o dia que ela não pode, que ela vai viajar alguma coisa, ela pede para eu ir lá fazer para ela. E eu vou com toda alegria fazer o GC lá para ela. Então, por que eu estou te falando isso? Porque não tem dificuldade. Não tem impedimento. Eu trabalho. Não dá tempo. Porque são as coisas que a gente ouve, né? São as coisas que nós ouvimos. Mas hoje, nessa tarde, depois nós vamos estar orando. Nós queremos ungir você com essas duas unções de acolhimento e de influenciar. Porque era isso que estava sobre a vida de Lídia e que fez a diferença na casa dela, na família dela. Quantas pessoas, às vezes, estão ainda longe, não conhecem, porque nós não temos influenciado, porque nós não temos acolhido, às vezes não começa por nós. E nós precisamos fazer primeiro, porque as pessoas não vão fazer o que nós falamos, elas vão fazer o que a gente faz, não é? Então, se eu lidero, se eu faço lá no meu trabalho 15 minutos, oro, leio a palavra lá do GC, meia hora, ou na minha casa mesmo, provavelmente as pessoas vão querer começar a me imitar. E isto é influenciar. Amém? Que o Espírito Santo possa ministrar mais ao seu coração. No final nós vamos estar ungindo, vamos estar orando, e a pastora Lélia agora vai falar um pouquinho aí sobre os critérios para a rede e para o GC. Amém, queridas. A paz do Senhor Jesus. Boa tarde. Que bom, né? Estarmos juntas, né? Sempre tão maravilhoso, né?
estarmos juntas em unidade, poder compartilhar alguma coisa, falar um pouquinho daquilo que nós temos vivido. Mas quem me conhece aqui desde o início sabe que, na verdade, desde quando eu me converti praticamente, que eu fui para dentro de um grupo familiar. Naquela época era grupo familiar, depois célula, GC, grupo de crescimento. Não importa o nome. O que importa, na verdade, é o propósito, tá certo? Que é cuidar de vidas, que é direcionar pessoas, fazer líderes. Porque dentro de GC, quantas pessoas cresceram dentro de GC? Eu sou fruto de um praticamente, porque eu fui muito bebezinha para dentro de um GC. E a minha primeira experiência com o Espírito Santo foi dentro de um GC. Lá eu abri a minha casa depois para ser como anfitriã, vice-líder, líder, supervisora de toda uma região e depois líder da rede de mulheres aqui na sede. Amém? Então, assim, teve todo um processo de crescimento. Naquela época, os líderes regionais ainda também lideravam os homens também de uma região, não era só as mulheres, eram os homens também. Então, assim, Deus realmente me chamou para isso e eu fico até muito emocionada quando eu falo sobre isso. Por quê? Porque Deus me chamou toda a minha vida. E agora Deus me deu uma direção nova de eu voltar para dentro de um GC e voltar a liderar. Olha só que interessante. Depois de muito tempo sem liderar, porque até então a gente está ali organizando, direcionando, as supervisoras, orientando, reuniões, isso e aquilo, visitando, né, alguns do GC. Não visito todos, mas visitando alguns que eu vejo que precisam, que há uma necessidade. Mas aí eu voltei para dentro de um GC hoje e eu estou amando muito estar ali novamente, liderando um GC. E já estou com um propósito para ele, já estou, né, já de olho nas pessoas que estão lá, porque Deus nos chamou para levar outros a crescerem, para levar mulheres ao crescimento. Amém? Então eu vou perguntar uma coisa aqui. Quem é mais novinho, uma líder que está começando agora, que assumiu a rede de mulheres, que a maioria aqui eu conheço, tá certo? A maioria que já está lá na rede há muito tempo, já conhece até tudo que eu vou falar. Na verdade, a gente fala, repete um pouco sempre, mas vocês já conhecem tudo aqui, muita gente. Deve ter poucas aqui que, na verdade, conhece, que já até ouviu a gente falar algumas coisas, mas deixa eu perguntar aqui, quem ainda começou agora a liderança lá na sua rede? Está fresquinho lá, começou? Amém, glória a Deus, louvado seja Deus pela tua vida, amém? A gente, quando começa assim, a gente fica, né? E agora, o que eu vou fazer, não é verdade? Mas glória a Deus que o Espírito Santo nos conduz, nos direcione, nos ensina em todas as coisas. O Senhor é bom. E, na verdade, eu fiquei pensando nesses dias, né? Porque a pastora Deise, nós estamos nesse trabalho aí, querida, nessa empreitada, né, pastora Deise, de ajudar você a crescer. Mas eu quero apresentar a diretoria da Rede Mulheres, porque até para você nos imitar, se você quiser lá, como que nós trabalhamos aqui. Nós estamos ali, a Evangelista Angélica, vem cá. A Evangelista Angélica, né, minha discípula querida, há mais de 22 anos. Há mais de 22 anos, né? Não vou falar a idade, mas há mais de 22 anos. Então, assim, é um discipulado grande mais, né? Assim, eu incentivei ela a começar com o GC e hoje ela é uma supervisora, tem várias outras líderes sob a responsabilidade dela. Realmente, né, tem crescido, né? Glória a Deus. Ela é a vice-líder da rede, junto comigo. A Evangelista Dina também está, vem cá, meu amor, também está no meu discipulado, sei lá quantos anos aí, né? O nosso discipulado, ele já virou, assim, uma família, sabe? Há uma cumplicidade tão grande no nosso discipulado, porque as discípulas dão tudo muito, sabe? Elas falam para mim assim, pastora, só de você olhar, eu já sei, né? Quando você não está bem, eu já sei. Elas falam isso para mim. Aí nós temos também a pastora Cátia, que é minha discípula, né? Que, né, ela veio há pouco tempo no meu discipulado, né? Mas a gente tem uma história muito antiga, porque eu fui para a célula com ela no início lá, ela já foi minha discipuladora, né? E hoje ela é minha discípula. Então inverteu as coisas aí, porque Deus faz esse tipo de coisa, né? E ela também está junto com a pastora Deise, mas também ela nos ajuda na direção da rede aí, nos eventos, está sempre junto conosco, porque essa baixinha trabalha muito e vocês sabem disso. A presbítera Jussara não é minha discípula, é minha neta, dá licença, né? É minha neta, ela é a secretária da Rede de Mulheres, amém? Então ela lá que
que organiza todos os GCs pra gente, muda endereço, que muda, né? Muda dia, muda horário, muda endereço, muda líder, meu Deus do céu, deixa ela doida lá de vez em quando lá, mas ela que faz esse papel, tá? Aí nós temos também aqui a líder da intercessão, que é a presbítera Valmira, ela é a líder da intercessão da Rede de Mulheres, porque nós entendemos que precisa de uma intercessão, de pessoas estarem orando pela rede. Nós temos também a presbítera Ana Paula, que eu falo que ela faz tudo da rede, porque ela faz tudo mesmo, sabe? Ela faz tudo, nos ajuda com muitas coisas. Então, esta é a diretoria da Rede Mulheres, né? Mulheres que Deus tem colocado para trabalhar conosco e tem sido realmente uma bênção, os congressos, as conferências aí. E é claro que tem muitas outras, uma equipe, tem as supervisoras da Rede Mulheres, são algumas supervisoras aí, né? Deus tem levantado outras, bastante líderes, glória a Deus. Nós tínhamos uma quantidade de GC muito maior, com a pandemia deu uma caída, pode voltar para o lugar de vocês, deu uma caída, mas hoje a pastora Deise até me perguntou quantos GCs aqui na sede, ela me perguntou no congresso, né? Eu falei, pastora, nós tínhamos feito uma contagem aí, algum tempo desse atrás, aí foi 83, não foi? Mas assim, a gente sempre assim, às vezes um para, não avisa pra gente, acontece sempre alguma coisa dele, mas já chegaram outros aí. Então, eu vou, assim, dizer que uns 85 a 86 GCs hoje da Rede de Mulheres, tá? Mas nós queremos aí dobrar esse número para a glória do nome do Senhor, amém? Então, olha só, porque todo líder, toda pastora, nós queremos que a nossa igreja cresça e nós queremos ver nossas ovelhas amadurecidas, maduras, comprometidas com o reino ou não. Todos nós, não é verdade? Nós queremos ver. Eu até coloquei aqui qual é o propósito da rede. Olha, levantar uma geração de mulheres de honra, mulheres valorosas e sábias para alcançar o maior número de mulheres, levando-as aos pés do Senhor. Amém? Para que se tornem submissas à sua verdade, virtuosas em seus lares e líderes de uma grande multidão. É você? Amém. É você? Quem toma posse aí, gente? Toma posse, gente! Líderes de uma grande multidão, amém? Então, o propósito é esse, tá? E o que é uma rede? Olha, aí tem várias coisas explicando aí. Se caso depois você tiver alguma dúvida, você nos pergunte, mas está bem explicado. E depois também você pode nos perguntar, não tem problema. Lá no grupo, nós estamos todo mundo lá no grupo de líderes de rede. Se você ainda não está no grupo de líderes de rede, né, pastora? Dá um número pra gente. Quem não está ainda naquele grupo lá de líderes de rede? Deixa eu ver se tem alguém que não está. Aqui, pastor, ó. Você não está, não? Ah, tá. A líder da rede está lá, né? Mais alguém que não está? Se a líder, é importante a líder da rede estar. Se a pastora também quiser estar, não tem problemas, tá? Mas é importante a líder da rede, porque todo evento, tudo quanto é coisa, a gente coloca lá no grupo para ficar mais fácil. Então, o que é uma rede? Né? O que é uma rede? Né? É uma rede para pescar, né, gente? É uma pescaria. O propósito nosso é pescar vidas. Amém? O propósito nosso é esse. Mas o que é uma rede? Os somatórios dos GCs, porque começa assim, começa com GC. Lá, 3 GCs, então eu tenho uma rede de mulheres formada. 3 GC, como que eu sei que aquele GC faz parte da rede de mulheres? Se é uma mulher que lidera ele, porque às vezes no GC tem homens também, ou não? Às vezes tem homens, né? É claro que você não vai discipular os homens de lá, mas você pastoreia eles. Porque eles estão ali no seu GC, está certo? Agora, é importante, se você está lá no GC e tem homens, levanta alguém, vê lá, conversa com o teu esposo, vê alguém que possa discipular esses homens para que eles também cresçam, entendeu? Mas o GC, nós sabemos, se ele é da rede de mulheres ou rede de homens, de qualquer outra rede, pelo que está liderando aquele GC. Então, se é mulher, é um GC da rede de mulheres, não importando se lá tem homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, melhor idade. Amém? É isso aí, tá? Então, nós juntamos essas pessoas. Agora, a rede, o propósito é esse mesmo, tá? Agora, e os eventos, né? Eu já mostrei a diretoria aqui falando de como que a rede funciona. Então, você pode até imitar. Uma vice-líder é importante, porque no momento que você não puder, a vice-líder está lá. Uma tesoureira, uma secretária e uma intercessora. Eu acho que tá bom esse número aí. Nós colocamos mais uma aqui, porque aqui a rede é grande, aqui é muita gente. Aqui também, querido, nós não conseguimos tomar cuidado de todas as mulheres, então nós temos as supervisoras, tá certo? Nós temos as supervisoras, como a Angélica, a supervisora. Então, assim,
cuida de outras líderes, essas líderes cuidam de outras e nos ajuda nesse pastoreio, porque sozinho nós não fazemos nada, tá? Então é importante você ver lá como... e os eventos? Eu sei, nós aqui fazemos muito poucos eventos, tá? Nós fazemos o congresso em março, que é para toda a denominação, amém? Então agora vai ser sempre em março. Nós fizemos agora aí o Arraiá da Comunhão, até para promover comunhão, mas nós fizemos aqui para a sede, tá? Foi um evento aqui da sede. Nós até colocamos lá no grupo, quem quiser estar conosco, mas foi um evento da sede. Mas nós vamos fazer agora um encontro de comunhão em Peniel, no dia 16 ou 23 de setembro. Nós estamos nessas duas datas aí, que o pastor Kleber vai dar uma olhada para a gente lá, para ver se não tem agenda, mas eu acho que não. É bem provável que seja um dia 16 de setembro. Tomar água, né? Esse encontro é para promover comunhão mesmo, tá? É para a igreja, para nós mulheres, não é só para as líderes, não, para quem quiser ir. Então, é um encontro, nós vamos ficar apenas um dia lá, a parte da manhã, ministração da palavra de Deus, na parte da tarde livre, brincadeira, piscinas, aí a pessoa fica à vontade lá na parte da tarde. Então, de 9 até as 18 horas, um tempo para promover comunhão entre as mulheres, porque isso é muito importante, tá? Isso é muito importante, essa comunhão, essa unidade entre nós, tá? Vocês fazem eventos, né? Mais eventos, né? Os cultos da rede, por exemplo. Nós fazemos aqui o café com as líderes, que vocês podem imitar se quiser. Nós fazemos café com as líderes uma vez por mês, no último domingo de cada mês, pela manhã. Nós fazemos um café que, por sinal, é uma delícia, né? Quem participa desse café sabe que é maravilhoso. Eu tenho uma equipe que prepara todo o café. Mas como que esse café? Cada uma traz alguma coisa e compartilha, tá? E a gente arruma a mesa, e é claro que, né, tem o momento da oração, da palavra, mas a gente faz o café primeiro, porque todo mundo chega, né, sem ninguém tomou café. Então vem para tomar café aqui mesmo. Nós colocamos esse nome, Café com as Líderes. Então elas vêm, tomam um café aqui, depois a gente dá uma direção, oramos, tem uma palavra. Agora eu estou fazendo assim, cada mês eu vou colocar uma supervisora para estar trazendo a palavra, para não ficar só eu falando, e também para a gente ter a oportunidade de ouvir cada uma e delas contarem lá os testemunhos, porque Deus tem feito tantas coisas, eu acho que isso é importante, tá? Então nós fazemos uma vez por mês o café com as líderes. Não fazemos esses eventos aí mensal, como vocês fazem. Podem fazer os eventos? Claro que pode, né? Claro que pode fazer. Quem faz lá evento todo mês? Eu já fui até pegar algumas, né? Quem faz? Deixa eu ver, levanta a mão. Amém. Quem faz a cada 2 meses? Quem nunca faz? Tô brincando, gente. Porque não é necessário fazer, né? Porque, na verdade, o propósito é mesmo pescaria. Eu vou contar um exemplo para vocês. Eu fui pregar numa rede de mulheres e na hora que levantou os visitantes, tinha muitos visitantes. Eu falei, glória a Deus, quantidade de visitantes que tem. Mas ninguém era crente, todo mundo era crente de outra igreja. Então, assim, não é esse o propósito, tá? De convidar pessoas crentes de outra igreja. É para convidar os crentes da nossa igreja e os não crentes, tá certo? Todo mundo era. Tinha pessoa da igreja, não sei do qual, tá? Eu tinha gente até que eu conhecia de outras que fazem parte de outra igreja. Então, não é esse propósito. Também, assim, eu sei que isso não acontece no nosso meio, mas, assim, vai fazer uma rede lá, leva pessoas que vai falar dentro do propósito da nossa igreja, o que tem sido falado, dentro da visão, daquilo que o bispo tem ensinado. Porque, às vezes, a gente quer fazer uma rede, mas nós queremos chamar, por exemplo, uma missionária por exemplo, uma missionária de uma outra denominação. Mas o que ela entende de GC, de rede, de mulheres? Não vai estar falando a mesma linguagem, entendeu? Então, assim, nós temos muitas pastoras aqui maravilhosas. Olha quantas mulheres abençoadas, quantas mulheres cheias do Espírito Santo que você pode convidar. E muitas outras, quantas supervisoras você pode convidar para contar um testemunho. Já pensou que porque testemunho edifica muito, né? Então, só é para vocês pensar um pouquinho sobre isso, tá? Não é contra, poxa vida, eu não posso. Não é isso, tá? Não estou falando assim, não faça isso. Mas, assim, leve alguém que está dentro da visão, alguém que conhece a visão, alguém que vai poder te ajudar. Amém? Ok. Alguma dúvida nessa questão de rede? Que eu acho que alguma dúvida? Quem tiver dúvida depois também pode conversar conosco particular, porque o nosso tempo aqui é muito rápido, né, pastora Deise? E nós queremos orar. Agora, e quanto ao GC? Olha só, vou falar uma definição aqui, basicamente, o que é um GC.
É um grupo de pessoas que se reúne semanalmente para aprender como tornar-se uma família, adorar o Senhor, edificar a vida espiritual um dos outros e levar pessoas ao Evangelho. É isso. Tá vendo? O propósito do GC. Né? Então é maravilhoso. Como começar? Eu fiquei pensando nisso, né? Como começar? Como começar um GC? Aí eu comecei uma agora, fresquinho, né? Eu comecei a conversar com uma pessoa que estava assim, já foi da nossa igreja, ela já aceitou Jesus, eu já cuidei dela uma outra época, mas aí ela ficou assim meio que desanimada, deu uma parada, aí veio e voltou para Jesus agora, mas estava bem desanimada. Aí eu mandei uma mensagem para ela, porque eu sempre mando mensagem para as pessoas que eu lembro que a gente não consegue ver todo mundo, mas quando você vê alguém que está meio sumido, né? Eu mandei uma mensagem para ela e tal. Aí ela colocou um textão, né? Que ela estava revoltada com isso, decepcionada com isso, com um montão de coisa. Aí eu falei, não é momento de eu ficar insistindo nada com ela, né? Mas aí eu continuei mandando, conversando com ela direitinho. Eu falei assim, vamos abrir um GC na sua casa? Aí ela falou para mim, de imediato, minha mãe não quer. De imediato, mas eu não desisti dela não, sabe? Eu continuei conversando com ela, Todo dia pela manhã eu mandava uma palavra para ela, bom dia, como você está, tudo bem? Ó, estou aqui à disposição, se precisar de mim. Aí ela virou para mim e falou assim, eu quero um GC na minha casa, minha mãe agora quer. Né? Então nós fomos para lá. E olha só, essa casa tem a mãe que não é crente, tem a outra irmã que está desviada e tem ela que está assim, né? Aí o que eu fiz? Eu levei uma irmã comigo que não estava participando do GC, e levei uma outra pessoa que, se caso eu não puder ir, ela fica no meu lugar, como na quinta-feira agora, eu não podia, eu estava no retiro espiritual de pastores, então ela que fez lá o GC para mim. E aí eu já convidei mais 2 pessoas que estão desviadas, tá? Para estarem nesse GC. Então a gente tem que começar a pensar nas vidas para a gente levar. Mas o que eu preciso para abrir um GC? O que eu preciso? Eu estava pensando rapidamente, meu Deus do céu, passa muito rápido, pastora. Olha só, eu estava pensando nesse texto aqui não precisa abrir não, tá? Porque eu vou ler muito rápido. No texto lá de Atos capítulo 2, né? Que versículo 42, nós usamos muito esse texto, mas aqui tem um segredo. Olha só. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Tem um segredo aqui, é o amor. É o amor. É a primeira coisa que eu preciso fazer, sabia? Eu preciso me apaixonar de novo. Eu preciso me apaixonar. E eu estava até falando isso com a pastora Deise. No início, queridos, quando Deus me chamou, porque foi audível, Deus falou comigo o que Ele queria que eu fizesse. Foi audível, eu ouvi a voz de Deus audível falando comigo. Eu era tão apaixonada por esse negócio que eu não dormia as madrugadas. O meu coração borbulhava, sabe? Pensando nas vidas, nas pessoas, o que eu ia fazer para ganhar pessoas. E as minhas células naquela época, querido, olha, todo batismo era 2, 3 pessoas batizava cada mês. Então, assim, o que nós precisamos? Nos apaixonar. Nos apaixonar. Pedir o Senhor paixão. Mas eu fiquei pensando nesses critérios para iniciar um GC. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, olha, é claro que o amor sabe, sem amor não tem como a gente fazer nada, mas a primeira coisa, eu preciso entender que é a visão da família viva. Eu preciso entender, é a visão da família viva. É a visão. Se eu não quero liderar um GC, se eu não quero estar envolvida no GC, eu não estou dentro da visão de direcionamento daquilo que Deus deu para um anjo dessa igreja, que é o bispo José Elias. Amém? Então, essa é a primeira coisa que eu preciso, entender que é uma visão da família viva, tá? É claro, ter escola de líderes é importante, tá? O líder precisa ter escola de líderes, tá? A pessoa precisa ter uma discipuladora também. Você não vai colocar lá uma pessoa para liderar um GC se ela não está sendo cuidada por ninguém. Então, ela precisa ter uma discipuladora, amém? Ela precisa ter uma vida comprometida com o Senhor, precisa também de um lugar e de horário fixo. Isso é que você precisa de mais nada, olha que coisa fácil abrir um GC. Você precisa ter uma casa.
Você precisa ter uma casa, você precisa se apaixonar, você precisa entender que é a visão, você precisa entender que é um propósito. E, querida, é uma das ferramentas assim poderosas que nós temos para ganhar vidas, porque as pessoas às vezes não vêm na igreja, mas ela vai lá na casa, naquele lugar aonde a célula está ali, onde aquela arca foi implantada, foi colocada ali, as pessoas vão lá ouvir a palavra. Agora, eu preciso de amor, de paixão. Sabe, como um carro ele é movido a combustível, nós também somos movidos por paixão. Lembra lá quando você se apaixonou, né, pelo teu esposo lá? Como que era? Você fazia de tudo por ele, ou não? Fazia. Quando você olha para trás hoje e fala, nossa, o que eu fazia por ele? O que eu fazia por ele? É assim. Quando nós nos convertemos lá, que nós ficamos apaixonados por Jesus, nós fazíamos de qualquer coisa por Jesus? Nem sabíamos abrir a Bíblia direito e nós pregávamos para todo mundo, ou não era assim ou não? Eu lembro que eu entrava em casa, gente, cheio de imagem. Eu nem tinha medo daquilo. Sabe, era uma coragem sobrenatural dada pelo Espírito Santo. Sabe, uma unção dada pelo Espírito Santo. Poder de Deus para você fazer algo. Então, o meu propósito nesta tarde realmente é você se apaixonar por vida. Agora, dando um rapidinho aqui, falando breve algo. Quem são os convidados do GC? Às vezes você vai no GC, está lá cheio de gente crente de outra denominação. Né? Eles podem estar lá? Pode, não tem problema. Você não vai proibir eles de estarem lá, mas não é seu propósito para você convidar eles, tá certo? Às vezes vão, às vezes é seu amigo, sabe que você tem um GC lá e vai naquela casa, vai lá, conhece você, conhece a anfitriã. Agora, não é o nosso propósito, tá? Agora, o que fazer? O que fazer? Olha só, eu vou pedir a comunicação para fazer uns convitezinhos, tá? Pra gente. Uns convites pra gente convidar pessoas. Por que eu vou pedir isso para fazer? Para ficar igual com a arte da Rede de Mulheres, com o logo da Rede de Mulheres, um convite tudo igual para todo mundo e eu vou colocar lá no grupo. Nesse mês agora talvez agora já de agosto, eu estou pretendendo, Deus me deu uma direção para os GCs. Olha como foi bom eu ter recomeçado a liderar um GC. Foi muito bom isso. Para a minha vida, para o meu ministério, para aquilo que Deus tem. Eu creio que Deus me chamou para isso. Eu tenho certeza absoluta, queridas, que Deus me chamou para isso. Às vezes, se nós não tomarmos cuidado, a gente vai se envolvendo com tantas outras coisas e a gente deixa de fazer aquilo o que Deus nos chamou. O que Deus chamou você para fazer? Qual o propósito dele para a tua vida? E às vezes a gente se envolve com tantas coisas que a gente fica, sabe, cansada. Mas qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? O que Deus quer para nós? E eu vou implantar isso aqui agora, né, as supervisoras, eu vou marcar com elas, eu vou estar passando para vocês tudo, de nós ungirmos a rua do GC. Não é ungir todo... Nós já fizemos isso de ungir todo o bairro. Quem é que lembra? Eu já ungi aquela Volta Grande lá, marchando nela lá com a equipe várias vezes. Na época da liderança regional, nós já fizemos isso várias vezes. Mas nós vamos ungir a rua do GC, tá? A rua do GC. Porque a rua do GC é o lugar que você quer ganhar para aquele GC, tá certo? É aquele lugar que você quer ganhar. Você pode até convidar uma pessoa um pouco mais longe e tal, mas é a rua do GC que você quer ganhar para Jesus. Nós vamos ungir, tá? Você pode ungir antes ou depois. Eu vou ungir depois, lá no meu GC. Eu vou separar quem pode ir comigo, depois que o GC, que nós terminarmos lá. Aqueles que não podem ir vão ficar lá, porque tem pessoas que não dá para fazer esse tipo, não pode ir junto, não estão preparados ainda, ok? E eu vou pegar aquelas que estão preparadas e nós vamos ungir. E depois nós vamos entregar os convitezinhos, convidando para aquele GC. Você sabe uma coisa que eu falei com a anfitriã? Nessa quinta-feira eu não fui, eu estava em Peniel. Na semana retrasada, porque o bispo veio trazendo aí as lições aí até do que ia se tratar. E eu falei uma coisa lá para elas lá. Como convidar essas pessoas? Como convidar? O que eu faço para convidar alguém? Eu falei para elas assim, como fazer isso? Eu falei para a anfitriã assim, você vai convidar as pessoas aqui da sua rua e você vai dizer assim para ela, olha, lá na minha casa tem um grupo que a gente
palavra de Deus, tem oração, mas tem uma pastora lá que ela ora e põe a mão na tua cabeça e você é curado. Eu falei isso. Aí, ficaram todo mundo me olhando. Eu falei isso na hora da palavra, e ficou todo mundo me olhando. Eu falei isso, eu não faço, mas Deus faz. Ele pode fazer isso. Amém? Então, nós temos que ser corajosas, sabe? Ó, lá no meu GC tem uma pastora que ora e põe as mãos e pessoas são curadas. Sabe, lá no meu GC acontece isso, ela ora por isso, família restaurada, lares, sabe, ser ousada. Nós precisamos de ousadia. Nós, líderes, precisamos ser ousadas. E muitas vezes nós temos medo. Poxa vida, mas se não acontecer nada, eu coloquei a mão lá, é Deus. Eu não curo ninguém. Tá certo? Mas Deus pode ou não? Deus pode fazer milagres ou não? Para o nome dele ser glorificado naquele GC, no meio daquela rua ali de pessoas não crentes, Deus não pode fazer isso? Deus pode fazer isso. Então, olha, eu vou fazer os convitezinhos, tá? Vou colocar no grupo, vou pedir a comunicação para fazer, vou colocar, vou falar para vocês lá as estratégias que Deus está nos dando para ungir as ruas, para a gente poder convidar as pessoas para o GC. Amém? Alguma dúvida, alguma questão aí? Questão de discipulado, questão de GC? Fala, irmão. Então, não. Como que é seu nome? Então, olha só, o propósito do GC, nós acabamos de ler aqui, lembra? Olha só, nós lemos aqui, ó. É um grupo de pessoas que se reúne semanalmente para aprender a tornar-se uma família, adorar o Senhor, edificar a vida espiritual um dos outros e levar pessoas ao Evangelho. Precisa ter uma casa, um dia e um horário fixo, tá? Eu posso, por exemplo, mudar, eu faço na casa de um hoje, depois eu faço na próxima semana, só enquanto eu não definir quem vai ser anfitrião. Porque o GC nós não podemos ficar mudando. Pensa bem, eu estou com o GC hoje num lugar lá. Aí semana que vem eu resolvo, faço uma outra casa. Mas aí o que adiantou? As pessoas que eu convidei dali, eu preciso ter um lugar certo, um horário, sabe? Um dia certo. Tem pessoas que faz na quinta, aí quando não pode faz na sexta. Aí eu faço na segunda, vai mudando, cada dia faz um horário, isso não é GC, tá? Então, assim, nós precisamos ter esse cuidado. Agora começa com um grupo mesmo de pessoas crentes. A minha começou desse jeito, porque eu fui para dentro de uma família, querido, que só a filha que está meio assim. Então, a outra filha está desviada, a mãe não é crente, porque eu fui. Mas, geralmente, nós começamos numa casa onde a família já tem Jesus, tá certo? Então, eu preciso ali, aquelas pessoas, juntar aquelas pessoas ali, vamos orar, vamos colocar nome de pessoas. Por exemplo, olha, que também é uma coisa muito interessante para vocês fazerem. Pega nomes de pessoas, olha, cada um vai orar por alguém essa semana, ou por 30 dias, ou sei lá, por 7 semanas, nós vamos orar, clamando o Senhor para salvar, para libertar, para curar, para fazer um movimento aqui, porque nós queremos ganhar as vidas para Jesus. Amém? Por que ungir? Eu vou colocar lá o dia de jejum que nós vamos fazer, tá? Porque nós não vamos ungir de qualquer jeito, tá certo? Nós vamos nos preparar para isso, nós vamos ter um tempo de oração, nós vamos jejuar, então nós vamos ungir, nós vamos entregar o convite, então passo a passo, para não fazermos de qualquer jeito, amém? Mas o GC que está numa casa hoje, na outra semana está em outra, assim, não é um GC, talvez um grupo discipulado, de comunhão,
de pessoas que querem se reunir, mas o GC tem um propósito, tá? É para edificar uns aos outros, sim, porque é muito bom a unidade, a comunhão entre o grupo, mas tem um propósito, ganhar vidas para Jesus. O propósito principal nosso da igreja é isso, tá? As redes é para isso. Por isso já tem o nome de rede, né? Porque para que os pescadores usam a rede para quê? Para pescar. Amém? Então, se eu faço um evento de rede, um culto de rede, eu faço um chá, eu preparo uma mesa linda, eu faço tudo, qual o meu objetivo? Convidar pessoas que não têm Jesus para aquele evento ali, para eu poder fazer o quê? Pregar o evangelho para aquelas pessoas. Tá certo? Fala. Aqui tem muitos GCs online? Deixa eu ver. Quem tem GC online? Então, GC online eu entendo assim, para pessoas que distante uma das outras, né? Mas se são próximas, né? Não tem nada melhor do que um GC presencial, né, gente? Fala a verdade. A minha casa do meu GC é em Volta Redonda. Eu moro em Barra Mansa. Eu saí de lá e eu me converti lá. Você vai lá? Eu me converti nessa casa, no bairro Niterói. Você se converteu lá? Sim, foi. Aí você sai de onde você mora Em Barra Mansa, no Ano Bom. e vem para cá, para o GC, viu? E a minha igreja é a IPV da 60 da pastora André. Tornou uma família, tá certo? Porque o GC é isso, é uma família, a gente se torna uma família. Né? A gente se torna, eu creio que, se eu for perguntar para muitas pessoas aqui quantos testemunhos tem, são muitos testemunhos, testemunho de cura. Eu passei 2 anos e meio sem carro. E eu ia que eu... Queridas, olha só, precisamos fazer de tudo para ganhar pessoas para Jesus, tá? A verdade é essa, a porta da graça está se fechando, Jesus está voltando, e o que nós estamos fazendo, né? O que nós estamos fazendo? Há muitas pessoas ainda, há muitas mulheres que não conhecem Jesus, há muitas que já conhecem, até já ouviu falar, talvez até já foi nas nossas igrejas, já aceitou, já batizou, mas hoje está lá parada, não quer, como essa casa para onde eu fui agora, tá? Que as pessoas estavam. E aí eu já convidei mais 2 que estão vivendo a mesma coisa. Veio aqui, foi recebidas, mas não permaneceram. E aí é muito mais fácil permanecer no GC. Então ali você vai ajudando essas mulheres, tá certo? Até trazê-las novamente. São mulheres que são líderes, são mulheres que têm todo um potencial, tá? E o crescimento de verdade, querida, é isso, tá? É fazer novas líderes. Deixa eu falar uma coisa pra você. Claro que o objetivo é ganhar vidas. Sim. Mas, como lá na igreja, por exemplo, Deus tocou no nosso coração, ó, depois de um culto de um GC de mulheres, da gente fazer um GC só de mulheres. Amém. E a gente sempre convida a anfitriã e convidar dos vizinhos e tal, mas tem ido só mulheres da nossa igreja. Eu sou lá da sede do Arco. Tá. Mas Deus tem agido de uma forma tão bonita, porque aquelas que estão fracas, aquelas que são tímidas, aquelas que Sim. Deus está transformando de uma forma tão bacana, Amém. que ela já está convidando a vizinha, tomando Glória coragem, a convidando. Deus. Então, assim, não é errado. Não, né? não é. A gente criou grupo para devocional, grupo para oração, para propósito, o nosso GC para fortalecer uma a outra. Amém. E aí a gente vai fazendo dessa E é claro que aí daqui a pouco elas mesmas vão trazer as vidas. Ó, deixa eu contar uma experiência rápida. Tá? Uma experiência rápida. Um testemunho mesmo. Eu fiquei em uma casa com 2 pessoas só durante um ano, gente. Durante um ano. Tá? Quase que eu desisti. Quase. Mas eu fiz um propósito com o Espírito Santo. E ele falou para mim assim, olha, eu fiz um propósito com o Espírito Santo da seguinte forma, se eu chegar naquele lugar hoje, tiver uma só pessoa que nunca foi naquele lugar, eu vou continuar lá, porque eu sei que só tem um propósito naquele lugar. E naquele dia, foi uma pessoa que nunca tinha ido naquela célula e que nunca mais voltou. Sabe o que aconteceu lá? A partir desse dia, nós tivemos ali 37 pessoas naquele lugar e nós multiplicamos aquele GC 3 vezes. Sabe o que Deus queria? Perseverança. Primeiro, nos ensinar a ser perseverante. Porque hoje nós estamos assim, nós começamos um GC, dentro de 2 meses não foi ninguém, nós desistimos dele.
É assim, nós desistimos muito rápido das coisas. Então, não vamos desistir. Em nome de Jesus, vamos continuar, vamos perseverar, vamos permanecer, porque Deus em tudo tem um propósito. Até nesse... Não está indo ninguém. A dona da casa tinha convidado o barro inteira, mas ninguém ia. Mas Deus não deixou eu desistir. Então, eu estou falando para vocês de algo que eu vivi, de experiência própria. Nós vamos orar e depois eu converso com quem quer tirar dúvida, tá? Até porque até às 18 horas. E aí nós vamos orar aqui, que a pastora Deise depois eu oro para quem quiser também aí de unção aí para liderar GC, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a se colocar de pé. Amém? Queridas, a ordem para nós é profetizar. Tem um exército lá fora, né? Tem um exército de ossos secos. Tem um exército de mulheres que precisam de uma palavra que traga vida para a vida delas. E é o que a pastora Lélia falou, vai ser a partir de nós. Olha, vamos lá no GC, vamos lá que eu vou... Mas para nós falarmos isso, nós precisamos buscar saber a necessidade da pessoa. Qual que é a sua necessidade? O que você está precisando? Ah, meu filho está precisando de um emprego, vamos lá no GC, que hoje alguém vai orar, Deus vai abrir uma porta de emprego para o seu filho. É profetizar. É profetizar, chamar as pessoas. Mas quem vai convencer? O Espírito Santo, só que através de nós. Nós vamos ser esse canal que vai convencer as pessoas, né? Então é a partir de nós. Então o Senhor ministrou meu coração. Tem uma unção de convencimento para nós influenciarmos pessoas. Mas nós precisamos acolher o homem e a mulher de Deus. Foi isso que Lídia fez. Ela acolheu os homens de Deus, levou para a casa dela. Então, o que a gente precisa explicar para as mulheres, para as pessoas? Você precisa acolher a palavra, trazer a palavra para dentro da sua casa. Traz a palavra. É ela que vai mudar as coisas na sua casa. É ela que vai abrir porta de emprego para o seu filho. É ela que vai libertar o seu marido do vício. É ela que vai abrir a porta da faculdade para você. É a palavra. O que nós vamos fazer? Orar e profetizar. Nós somos esse canal. Às vezes a gente tem medo? Tem. Igual a pastora falou. Mas se eu orar e não acontecer? Porque ainda não foi vontade de Deus. Mas o que é para nós fazer, nós vamos fazer. Amém? Em nome de Jesus. Vem cá, pastora Kátia, pastora Lélia. Eu esqueci de falar que a presbítera Alice não está aqui, porque ela está no workshop do profético, tá? Mas ela também faz parte aqui com a gente. Nós vamos ungir você. Eu não vou nem perguntar se você quiser, que eu acho que todas nós queremos e precisamos dessas duas unções para sermos influenciadoras. Nós precisamos influenciar as mulheres da nossa igreja. Elas precisam ser influenciadas por nós. Então, nós precisamos começar a profetizar na vida delas, para elas profetizarem na vida das pessoas. O exército está lá fora. A palavra profética vai sair da minha boca e da sua. Nós vamos profetizar vida. Nós vamos profetizar porta de emprego. Nós vamos profetizar saúde. Nós vamos profetizar cura. E as pessoas vão querer, desejar. Porque vai chegar um tempo que nós não vamos mais ter igreja para reunir, não. Vai ser na minha casa, na sua casa. Então, vamos começar agora. Ah, lá na minha igreja ninguém quer abrir. Então, eu vou abrir a porta da minha casa. O GC vai ser na minha casa, eu vou acolher a palavra de Deus, vou influenciar a minha casa, a minha rua, vai ter salvação, vai ter libertação, vai ter cura, vou sair profetizando, vou sair marchando pela rua. Se achar que a gente está louco, a gente é louco mesmo. Louco pelo evangelho, louco por Jesus, amém? Em nome de Jesus.